Muitos investidores hoje almejam ter uma carteira, um portfólio de longo prazo que venha trazer renda passiva, que venha pagar proventos. Então a ideia desse investidor é colocar ativos geradores de renda, ativos que de fato permaneçam pagando proventos por longos períodos. Como vamos carregar essa carteira de longo prazo por anos, por vezes por décadas, é interessante que essas empresas elas venham de fato a se manter pagando esses proventos. E como encontrar esses ativos? O que temos que olhar para essas empresas para escolher as melhores, aquelas que permanecerão no mercado, permanecerão com seus resultados constantes, previsíveis e assim venham a remunerar o acionista de longo prazo. E no mercado temos diversas ciladas, empresas que por vezes em um ano ou outro apresentam proventos, dividendos altos e o investidor vem a escolher essas empresas para a sua carteira. Ele vai ficar frustrado, isso porque no futuro a empresa não vai continuar pagando esses dividendos. E como fugir dessa cilada e encontrar os ativos que de fato permanecerão pagando dividendos por longos períodos? Neste conteúdo vamos pegar o caso prático de duas ações, duas empresas que por mais de uma década estão pagando dividendos constantes. Faça chuva, faça sol, todos os anos essas empresas estão pagando dividendos com uma periodicidade muito interessante. Vamos pegar aqui o caso da Vivo Telefônica e também da Taesa. Vamos olhar para as características dessas empresas para verificar o que podemos utilizar para parâmetro para escolher os ativos do nosso portfólio. E aproveitando esse tema que estamos falando de dividendos, vou disponibilizar para você. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link, é só clicar e baixar um relatório da Levante, onde traz 5 empresas que pagaram ótimos dividendos em 2021. E lá vocês vão perceber o quanto é importante olhar para o setor. Então baixe o seu relatório, ele é gratuito. Vamos continuar. Vamos, contudo, olhar aqui para o nosso conteúdo, verificar o que podemos fazer, o que temos que analisar em uma ação, em uma empresa, para que ela de fato no futuro ela permaneça, que ela venha a trazer uma remuneração muito interessante. Além dos dividendos altos, que esses dividendos sejam constantes. E nada melhor que olhar para casos práticos que a gente pode utilizar como parâmetro de escolha. O investidor iniciante, muitas vezes por inexperiência, ao olhar para as empresas de dividendos, olham somente para o dividend yield. Pega lá as maiores pagadoras de dividendos naquele ano e vai pensar aquela que pagou mais. Aí pode ter um erro fatal. Isso porque ali pode estar escondido um provento não recorrente. O que é isso? Nada mais é do que um dividendo, um provento que não vai se repetir no futuro. De forma extraordinária, aquela empresa pagou naquele ano, mas no futuro ela não pagará mais. Então temos que fugir desses micos, temos que fugir dessa cilada e sim buscar aquelas empresas que vão conseguir manter pagando esses dividendos. E o que a gente vai olhar? São alguns fatores aqui que a gente vai olhar para essas empresas, mas antes vamos olhar para os históricos da Telefônica, da Vivo. Olha aqui esse gráfico, a empresa aqui lá desde 2011 pagando dividendos de forma constante. Se eu entrar lá no site de RI da Vivo, esses dividendos vão além, vai passar aí de uma década de dividendos constantes. Então é um histórico muito interessante. E olha para a Taesa, da mesma forma, mais de 10 anos pagando dividendos regularmente. Então são empresas que demonstram um histórico comprovado de dividendos e isso é uma ótima demonstração para frente. Agora que a gente vai escolher os nossos ativos daqui para frente, isso serve como um bom parâmetro. Essas empresas elas demonstram compromisso com o acionista e que elas têm a regularidade. Quais são as características dessas empresas que nós temos que olhar? E o primeiro desses fatores que nós temos que olhar é para o setor. Ajuda muito o investidor iniciante para ele fugir de empresas que vão pagar dividendos aí uma vez ou outra somente e sim escolher aquele ativo
que tem mais regularidade é olhar para o setor, buscar setores anticíclicos. Alexandre, o que é um setor anticíclico? São setores que, independente da fase da economia, se estamos numa fase de expansão econômica ou retração, independente dessa situação, vai ter uma regularidade de resultados. Nós temos como exemplo desses setores os setores de utilidade pública, gás, saneamento, também energia elétrica. O setor de seguros mostrou também ser um setor bem resiliente. O setor de telecomunicação também mostrou que ele tem resultado independente do ciclo econômico. E muitas vezes, naqueles períodos de crise, essas empresas continuam pagando dividendos. Estamos usando aqui um ensinamento de Peter Lynch, que ele fala: olhe para as empresas nos períodos de crise. Ela se manteve pagando dividendos, então no futuro é uma ótima demonstração, ok? E as duas empresas, a Vivo Telefônica e a Taesa, são de setores perenes, setor de telecomunicações e o setor de transmissão de energia. O segundo fator que temos que olhar para essas empresas é que essas empresas geralmente são líderes de mercado. Tem alto market share, alta fatia do mercado, ela domina aquele segmento. E a empresa, quando domina, ela já tem uma certa maturidade, ela já está estável, seus resultados não tem tanto crescimento, mas elas dominam o mercado. E ao dominar o mercado, geralmente essas empresas possuem vantagens competitivas e impõem barreiras de entrada para novos concorrentes. Então ela consegue manter aquele market share por um longo período e assim ela tem mais previsibilidade dos seus resultados. Olha que interessante. Então aquela empresa que domina o mercado, ela tem mais facilidade de se manter por longos períodos. Vamos olhar aqui para a Vivo. Eu entrei no site de RI, de Relações de Investidores da Vivo, e puxei. A Vivo, ela tem liderança no segmento de telefonia móvel em 33% do market share. Então, ela tem 33% de todo o mercado de telefonia móvel, de celular, e também liderança na banda larga de fibra, 19,8% do market share. Então, a empresa, quando domina, ela tende a permanecer dominando esse setor. Olha a Taesa. A Taesa, de toda a RAP, que é a receita anual permitida que nós temos, pegar toda a RAP no Brasil, ela tem 14% do segmento, 14% de market share. É o maior market share, é o da Taesa. Eu também puxei no site de Relações de Investidores. E qual é o terceiro fator que para mim é muito interessante? É a previsibilidade de geração de caixa e o potencial de geração de caixa da empresa. A empresa ela tem as suas receitas, seu lucro operacional, ela tem o seu lucro líquido e tem no final o que vai de fato para o caixa da empresa. Então, é a capacidade da empresa gerar caixa. Por que é importante olhar para o caixa? Porque é dele que vem os proventos, os dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações. A Vivo atualmente tem um programa de recompra de ações. Então, olhar para o caixa, para essa geração de caixa. Muitas vezes a empresa ela tem que ser superavitária. O que é isso? É uma empresa que ela tem um fluxo de caixa livre, ela consegue gerar caixa. Então temos que olhar para essas empresas. E a Vivo, aqui eu também puxei lá no site de RI, nos últimos 9 meses aqui do ano, ela conseguiu gerar 6,7 bilhões de caixa livre. Então é uma das empresas no Brasil, na B3, que tem maior capacidade de pagar dividendos. Isso por quê? Porque ela consegue gerar caixa. Esse caixa é livre, ela tem um capex muito baixo e assim ela consegue manter aí um caixa saudável, uma geração de caixa livre. E o mesmo ocorre com a Taesa, que também tem fluxo de caixa livre, isso devido à RAP, a receita anual permitida. Tem uma receita aqui mais previsível e também ela consegue no final fazer caixa. Fazendo caixa, ela consegue remunerar o seu acionista. Olha que interessante. E aqui vamos olhar para outro fator que é determinante, que é quanto ao endividamento. As empresas, para compor uma carteira de dividendos de longo prazo, devemos buscar aquelas que têm dívida controlada.
A empresa, tendo dívida controlada, o seu conselho de administração tem liberdade para aumentar os dividendos. Quando a empresa ela fica pressionada na dívida, tem que segurar caixa para momentos mais difíceis. Então, uma empresa também, quando tem previsibilidade de geração de caixa e baixo endividamento, não tem outra coisa, ela vai pagar dividendos. E o que acontece aqui com a Vivo? Se eu pegar a Vivo aqui, eu pegar a dívida líquida e comparar com o seu lucro operacional, se eu fazer a divisão da dívida líquida pelo lucro operacional, pelo EBITDA, eu chego aqui a uma relação de 0,55. Então, em 6 meses, essa empresa ela consegue pagar a sua dívida considerando o seu lucro operacional. É muito baixo. Então, é uma empresa que praticamente não tem dívida e traz também essa questão da possibilidade de pagar mais dividendos. E a Taesa? A Taesa já tem uma dívida um pouco maior. Olha aqui esse histórico dos trimestres lá de 2020 e agora de 2021, quanto a dívida líquida sobre o EBITDA. A empresa já trabalha com múltiplos na casa de 3,4 e agora chegando a 4,3. Então são múltiplos maiores, mostra um endividamento maior. Mas eu não posso olhar simplesmente para esse indicador sem olhar para o setor. O setor de transmissão de energia, geralmente as empresas, elas trabalham um pouco mais endividadas. É uma característica do setor. Para a empresa poder expandir as suas linhas de transmissão, ela acaba pegando dívidas e rolando essas dívidas por longos períodos, ok? Então, aumentando essa dívida de forma que ela também consiga, pela previsibilidade dos seus resultados, ela se mantém pagando essas dívidas. E agora, qual que é o último fator que eu julgo ser importante? É olhar para o histórico de pagamento desses dividendos. Será que a empresa se manteve pagando? Então, quando você for olhar para um ativo, não olhe só para 1 ano, 2. O ideal é que você olhe para 5, 10 anos se possível. Olhe para diversos anos se a empresa se manteve pagando nesse período. Demonstra que para o futuro ela tem uma política forte de pagamento de dividendos. Mostra que ela tem capacidade sim de se manter. E não olhe somente para o yield, tá? Olha para o histórico. Olha esse gráfico aqui da Vivo, somente aqui tem 3 anos, mas olha a periodicidade de pagamento. Cada flechinha vermelha dessa no gráfico demonstra um pagamento de provento. Pode ser dividendo, juros sobre capital próprio. Mas perceba que o investidor que ficou aqui, ó, por 2 anos e meio com essa ação, quantas vezes ele recebeu dividendos. Então, para o investidor que quer ter uma carteira de renda passiva, quer obter renda dessa carteira, é interessante ele olhar para essa periodicidade, porque sempre ele vai estar recebendo dividendos e assim consegue manter uma renda passiva interessante. E olha a Taesa. A Taesa, da mesma maneira, ela tem uma periodicidade de pagamento que demonstra que ela tem sim um compromisso com o acionista. E a gente pode olhar para o futuro e ver que essa empresa pode ter essa característica. Então, ao escolher a sua ação, olhe para esses fatores. E tem uma questão que é muito interessante, até para fechar o vídeo, é falar que as empresas de dividendos têm menos volatilidade no mercado, elas têm menos variação do preço. Olha o gráfico da Vivo novamente, nós estamos num período em que o Ibovespa nos últimos 3 meses caiu mais de 20%. E olha como se comportou aqui as ações da Vivo Telefônica. Ela conseguiu inclusive aumentar o seu valor. Nos momentos de estresse do mercado, os investidores correm para as ações que tem capacidade de suportar esse momento, inclusive de remunerar o seu acionista. Tanto a Vivo quanto a Taesa são empresas que quase não caíram no mercado. Diferente das empresas de crescimento, se eu comparar aqui com empresas, os bancos digitais, pegar Banco Inter, se eu pegar aqui as empresas de consumo, Magazine Luiza, Via Varejo, caíram aproximadamente 60%, 70%, 80% no mercado. Enquanto isso, as empresas de dividendos conseguiram manter os seus preços. Isso é muito interessante, por quê? Porque traz menos volatilidade para a carteira, ajuda o investidor a passar por esses momentos de turbulência. É claro que é interessante ter na carteira também uma ou outra empresa de crescimento, mas com cautela, dentro de uma gestão de risco interessante para poder sobreviver a esses períodos. E não se esqueça de baixar o seu relatório da Levante, está aqui na descrição do vídeo, é só clicar, aproveita, está falando dos setores e das empresas que pagaram dividendos
em 2021. Baixe o relatório, ele é gratuito. Eu vou encerrando por aqui, agradeço e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!